Ô Pai, a paz do Senhor para quem é irmão, quem não é, boa noite. Ô glória a Deus, aleluia. Esse vídeo era para ser ontem, mas não deu, né? Mas para honra e glória do Senhor, estou aqui. Ô Deus, seja abençoado, ô glória, que toda honra e toda glória seja dada a Ele. Que eu venha me diminuir, que Ele venha aparecer, ô glória. Hoje eu venho dar mais um vídeo sobre um dos profetas menores, que eu tô no estudo aí, vocês estão vendo, né? Que eu tô toda fazendo vídeo sobre os profetas menores da Bíblia, né? Tanto eu pesquiso, como eu leio a própria Bíblia, né? Eu leio a própria Bíblia e pesquiso, e aí venho trago para vocês sobre o profeta Jonas, né? Que é conhecido como aquele profeta, né? Pela grande baleia, né? Que engoliu ali, ele ficou 3 dias ali no ventre da baleia, né? Mas ninguém sabe certamente que é uma baleia, né? Porque na Bíblia não deixa claro que é uma baleia. O Senhor, na palavra dele, fala que é um grande peixe que o Senhor preparou para engolir Jonas. Quer dizer, o Senhor não fala especificamente. O povo, né? Tem muitos pesquisadores, né? Que falam assim, pelo tamanho, é uma baleia, né? Mas ninguém sabe certamente o que seria esse animal, né? Deus preparou ali um mamífero, marinho, um bicho marinho, que comportasse um ser humano, né, entrando dentro da garganta, e uma barriga também que comportasse um ser humano ali dentro, tanto que ele passou 3 dias, né, quer dizer, embaixo a gente nos estudos, né, diz que é uma baleia, mas não tem a certeza, eles falam que o Senhor fala um grande peixe, e até porque nas escritas hebraicas, não tem escrita que seja indicação para baleia lá, não tem, entendeu? Fala que é um grande peixe, que fala, que o Senhor fala que é um grande peixe, e não tem como as escritas hebraicas que eu pesquisei, fala como fosse baleia. E vamos lá, vamos dar o resumo, né, para não ficar muito extenso esse vídeo. Eu li a Bíblia, claro que o que eu vou dar aqui é por cima, sabe, porque se eu for dar especificamente fica muito longo, mas é muito bom você ler realmente a Bíblia para você entender, sabe? É muito bom, eu estudo, sabe, as histórias, sabe? Mas é assim, a pessoa lê assim, lá você testa, você testifica tudo que você pesquisa, o que realmente tá ali na Bíblia, né? Que tem coisa também realmente que a pessoa pesquisa e não é, né? Aí é bom você ler a Bíblia que você vai saber se é ou não é. Aí vamos lá. Quem foi Jonas na Bíblia? Gente, eu passo por papel, como eu já falei em outros vídeos, né? Porque eu não sou muito boa de lembrar, mas eu passo basicamente bíblicos, vá lá na Bíblia, tudo tá na Bíblia, que eu li a Bíblia toda para trazer para vocês, tá? Quem foi Jonas na Bíblia? Jonas identificado como profeta servo de Deus durante o reinado de Jeroboão II de Israel, entre 782 a 753 a.C. O nome Jonas significa pomba. Sua comissão, claro, no livro Jonas dos profetas menores, era transmitir uma mensagem de Deus da capital da Síria, Nínive. Jonas não dá nenhuma indicação de uma atividade profética da terra de Israel. Simplesmente começa com uma instrução de Deus para ir na Nínive e profetizar a seus habitantes, como Deus disse a Jonas. Jonas 1:2. Por que Nínive é importante? Nínive foi fundada por Nimrod, logo após o dilúvio, como capital do Império Assírio, subiu ao poder por volta de 900 a.C. Jonas provavelmente viu a nação da Síria como uma ameaça ao seu próprio povo, temendo que eles acabariam por fazer, e esse medo seria seria bem fundamentado. Os assírios eram extremamente brutais e cruéis,
mesmo esfolando os seus cativos vivos. Por volta de 740 a.C., apenas uma década depois de Jonas dado a sua advertência em Nínive, Deus usou uma ação fora iniciada a punir Israel por volta de 721 a.C. O êxito assírio destruiu o exército de Israel. Jonas desobedeceu a Deus e foge. Em vez de ir ao nordeste em direção a Nínive, Jonas vai e se acoa em um navio ao oeste em Tarsis, cidade provavelmente localizada na Espanha, atingido pela uma forte tempestade, porque Jonas não considerou a ordem de Deus. Deus estava dizendo a Jonas para levar uma mensagem de arrependimento a um império destinado a destruir sua própria nação e ao povo. Jonas sabia o que os assírios eram capazes de fazer se eles ouvissem o aviso, Se eles ouvissem o aviso de Deus, se eles se arrependessem, então Deus poderia poupá-los. Caso contrário, eles permaneceriam uma ameaça iminente. Jonas queria ver Nínive destruída. Gente, a gente fica imaginando, né? Ele era um profeta, mas ele não queria, gente, que Deus salvasse aquela cidade, não. Ele queria que Deus destruísse, para você ver. Eu estudando, e aí eu fui entender. Eu fui, mas rapaz, ele queria que Deus destruísse, olha só. Jonas queria ver Nínive destruída por zelo patriótica. Por sua nação Israel fazem na direitas posta por sua nação Israel. Aí fogem na direção oposta. Ele estremeceu. Nínive realmente respondeu a sua mensagem. Aí o que acontece? Aí por sua nação Israel. Aí foge na direção oposta. Ele estremeceu as implicações de Nínive. Realmente respondeu a suas mensagens. Poupar a vida de um povo implacavelmente sanguinário e ameaçadora, e Jonas ameaçadora e a exterminação, a existência do povo de Deus, né? Olha só o que aconteceu, né? Jonas e a grande baleia. De grande peixe, a maioria das pessoas já ouviu falar a história de Jonas e a baleia ou a grande peixe. Mas você sabia que a Bíblia não diz especificamente que Jonas foi engolido pela uma baleia? Quando Jonas fugiu da
designação de Deus, a Bíblia diz que o Senhor preparou um grande peixe para engolir Jonas. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. O texto hebraico de Jonas capítulo 2, versículo 11, na verdade se lê Dag ou Dagol, que é em hebraico, gente. E olha como é em hebraico. Aí eu fui até escrito aqui, chama Dag ou Dagol. Aí o grande peixe, em vez de um texto técnico para baleia, no hebraico nem possuía uma palavra especial para baleia, e não peixe. Ao contrário, o mamífero marinho é conhecido como possui um estômago tão amplo quanto uma baleia. Razoável é a interpretação da tradição, interpretar a tradição, aderir nesse ponto, pode ser. Essa indagação importa. Alguns críticos questionam se a garganta de uma baleia seria grande o suficiente para um ser humano passar, ou argumento que poderia ser um tubarão-baleia. Importante saber que a Bíblia não afirma que o grande peixe era especificamente uma baleia. Mas ainda mais importante, lembra que todas as coisas são possíveis, fácil decidir. Só porque não pode nós só porque nós não vê a explicação palpável como Deus fez algo, se a Bíblia estivesse errada, como muitos céticos alguns argumentam, talvez Deus teria enviado uma baleia para engolir Jonas. Talvez seria algum peixe enorme que Deus preparou com garganta e estômago maiores. Tem muita gente que acredita que foi Marginote, um ser, um próprio Leviatã, ou uma espécie de acredita que pode ser o próprio Leviatã ou uma espécie de imogonode, na minha opinião, seria uma baleia azul, tipo aquela que encontra medindo 33 metros de comprimento. Enfim, não sabemos qual certo, não importa. O Deus que fez o céu e a terra, quer manter alguém seguro na barriga de uma baleia ou um peixe gigante por 70 horas, ele é perfeitamente capaz de fazer isso. Acontece independentemente de como pensamos que as coisas deveriam funcionar. Jonas capítulo 3, Deus deu sua comissão a Jonas pela segunda vez, e dessa vez Jonas estava pronto para obedecer. Entrou na cidade e proclamou a mensagem aos habitantes. Inacreditavelmente, eles responderam
positivamente e o rei proclamou um jejum tanto para as pessoas quanto os animais. Ao desastre que traria para eles e animais. Em resposta, Deus cedeu ao desastre que traria para eles e não fez. A profecia não era uma ameaça inútil. 40 dias a cidade teria sido destruída. Você se pergunta, por que Nínive acreditou em Jonas e se arrependeu? A Bíblia não nos diz, mas é possível que as pessoas da cidade tenham testemunhado o peixe vomitando Jonas em terra seca. Imagina a cena, você tá ali na praia e de repente vem uma baleia e vomita um homem em terra seca. E de se admirar. Ao certo, o acidente chamaria a atenção deles. Explicar sua posição de ouvir a mensagem dos que a mensagem pode. Jonas capítulo 4. Povo de Nínive. O povo de Nínive, a mudança do povo. O capítulo 4. A mudança do povo de Nínive desagradou a Jonas o tempo todo. Ele temeu que Nínive acatasse o aviso e se arrependesse de sede de fazer o mal, de fazer o mal, pouparia a cidade. E essa ameaça ao povo de Israel sobreviveria. Jonas sentou-se fora da cidade. Se via Deus, mudaria de ideia e destruísse a cidade para ensinar em um sinal de compaixão a Jonas. Deus preparou uma planta para lhe dar sombra contra o calor enquanto ele esperava. Algumas tradições diz que era uma aboboreira. Enfim, quando Deus destruiu a planta, no dia seguinte, Jonas mostrou sentimento e raiva mas Deus usou essa raiva como um momento de aprendizado com todas as nações. De aprendizado. Jonas 4, 10, 11. Jonas estava perdendo conta compaixão com todas as nações, não apenas com Israel. Ele não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Quando Jesus Cristo andou na terra, ele veio para morrer pelos nossos pecados, de toda a humanidade, não apenas pelos alguns. O que aconteceu com Nínive? O povo da cidade de Nínive se arrependeu e mudou seus hábitos, mas a mudança não foi permanente. Deus poupou a cidade da destruição, mas com o tempo o povo assírio voltou a ignorar as leis de Deus e usou a nação da Síria como vaso da sua ira. Deus usou a nação da Síria como vaso da sua ira para levar a maior parte da nação de Israel em cativeiro como punição. E mais outra coisa, como o próprio pecado de Israel tanto quando os assírios recusaram em manter a lei de Deus em suas vitórias, Deus puniu. Veja, a cidade Nínive terminaram nas mãos dos invasores, dos babilônios e dos medos, por volta de 607 d.C. Lições do livro de Jonas. Aqui estão algumas lições de Jonas.
O livro simplificava o poder imaculável e a supremacia de Deus sobre toda a criação. O incrível que o poder de Deus foi ilustrado por esses milagres. Os marinheiros sortearam por um milagre, sorteou Jonas. A tempestade forte e furiosa milagrosamente acabaram depois que retiraram Jonas do barco, né? Que aqui não fala, mas tem. Um grande peixe, fora outras coisas miraculosas que aconteceu no livro de Jonas, um grande peixe foi preparado para engolir Jonas. Estava vivo depois de 3 dias e 3 noites dentro de um peixe. O peixe foi guiado. Deus guia o peixe para um lugar que Jonas foi cuspido em terra seca. O povo de Nínive acreditou surpreendentemente na palavra do profeta. Crescimento rápido foi preparado para surpreendentemente uma planta. Uma sombra para Jonas, um tipo de verme foi preparado para secar a planta. Esses eventos são manifestações do grande poder do Criador de todo o universo. Os servos de Deus devem obedecer, mesmo que as circunstâncias são contrárias às suas expectativas e esperança. Apesar das fraquezas humanas naqueles que Deus seleciona, eles ainda é capaz de usar em seu serviço. A narrativa representa um contexto frágil e notável pela misericórdia de Deus e o perdão de Deus e as falhas dos seus servos. A Bíblia menciona imperfeições em outras pessoas renomadas, como Noé, Abraão, Jacó, Davi, o apóstolo Paulo e Pedro. A disposição de Deus de perdoar diante de um arrependimento sincero impressionante é um encorajamento para aqueles que, por agradar o seu Criador, sucumbem aos fracassos humanos. E um arrependimento genuíno ao Senhor disposto a perdoar, a trabalhar conosco. Hoje também somos abençoados por termos a Sagrada Escritura, incluindo o livro de Jonas, que Deus preservou fielmente para nossas instruções e aprendizado. Sagradas Escrituras. Botando em prática as palavras de Deus, nós também seremos colocados no caminho do Salvador. Amém, gente? E essa foi a grande história, gente, do profeta Jonas, né? Que, por muitas vezes, né, não queria ali, tinha, como se diz, era um dos profetas do Senhor, né? Foi um dos grandes profetas, por mais que sejam menores, mas não de importância, né? Porque o livro é pequeno, mas para você ver, ele tem um grande significado. Ele tinha a imperfeição dele. Ele não queria que Deus salvasse aquele povo, que aquele povo ali era cruel e era principalmente para a nação dele, Israel. Eles eram muito... que iminentemente eles eram, como se diz, eles estavam sendo uma ameaça para Israel. E Jonas não estava querendo, entendeu? Por isso a gente pensa assim que Jonas, ele estava fugindo, realmente ele estava, mas era tipo, ele não queria que Deus salvasse aquela cidade, entendeu? Ele queria que Deus destruísse realmente aquela cidade, mas sendo que não foi o propósito, tanto que Deus criou aquela aboboeira, né, que tem alguns estudos, né, fala na Bíblia que é uma planta que Deus criou, né, para dar ali a sombra a ele. E no outro dia o Senhor destrói, né? Cria um verme ali e destrói ali aquela planta. Para você ver que Deus relata na planta, né? Que ele ficou o quê? Ele ficou com raiva. Porque aquilo ali deu sombra para ele, ele ficou aliviado, que estava no sol.
e no outro dia o Senhor destruiu. E era assim que como ele ia fazer com Nínive, porque Jonas não entendeu, né? Por mais que o povo era ruim, entendeu? Contra a nação, que era uma ameaça contra a nação dele, mas sendo que ele poderia ver como a boboeira, a planta que Deus fez ali para dar sombra, e no outro dia ele destruiu. Como ele diz, o Senhor fala na palavra dele, aquele povo que está ali em nível 1000 vale mais 1000 do que essa planta que eu plantei. Tanto as pessoas como os bichos valem mais, né? E foi depois, né? E é assim que eu deixo essa mensagem, que seja de aprendizagem, que tanto está sendo para mim como para vocês. Eu estudo aqui, é um estudo para eu passo para vocês, mas eu passo para vocês e eu também aprendo. Eu aprendo muito, porque eu fui ler o livro de Oséias, gente. Eu nunca imaginava que o Senhor ia mandar um profeta casar com uma prostituta, né? Aí tem muita gente aí, gente, que tá querendo ser santa aí dentro da igreja. E é pior do que ter uma pessoa no mundo ali, né? E a gente tem que o Senhor quer o quê? Que a gente veja a outra pessoa com amor, né? É isso que Deus quer. Aí o Senhor diz que não é pra gente julgar o outro, né? É pra gente apontar o dedo, é pra gente ir lá e falar da palavra de Deus. Como Deus te ama, como Deus te quer. Mas claro que Deus quer uma transformação, uma mudança após quando a gente caminhar no caminho dele, né? E é assim que Deus quer que a gente seja, né? Para honra e glória do Senhor, eu tenho imensa na minha cabeça que pode... O Senhor sabe do meu coração que pode, o que acontecer na minha vida, eu posso estar em altos e baixos, mas sempre Ele está no meu coração, e sempre Ele está na minha vida, Ele sabe disso, entendeu? E é assim que eu desejo para todos, sabe? Todos que são cristãos e que também não são, né? Que venham conhecer a palavra cada vez mais, como eu também tô, gente, já faz desde 2018. Mas o ensinamento cada vez, assim que a gente tá no caminho do Senhor, cada vez a gente vai aprendendo e cada vez a gente vai se surpreendendo com as coisas de Deus, porque Deus, ela é surpreendente nas coisas dele. Cada vez, como na vida a gente aprende as coisas, é assim com Deus, cada vez a gente aprende alguma coisa com Deus, todo dia você tá ali e aprende. É assim, uma hora que você tá estressada, que você se estressa com algo, é algo que uma situação que você não sabe resolver, mas você ora ali a Deus, Senhor, como é que eu faço isso? Né? E tudo a gente bota Deus assim, porque o ser humano fez a gente dependente dele. Deus sem a gente, ele é Deus, ele não precisa da gente para ele ser Deus. Ele é o Todo-Poderoso, ele é o que ele é. Ele não precisa da gente para ele viver, mas a gente precisa dele para viver. Assim, ele fez o ser humano dependente dele. Por isso tem muita gente assim em depressão, tem muita gente na prostituição. Eu tô dizendo assim porque tem muita gente assim que eu sei, né? Que tem uma vida em caos dentro de casa, pai bate na esposa e muitos outros casos, né? Mas a gente vindo para Cristo, tudo, o Senhor diz na palavra dele, tudo tem um propósito, tudo tem um propósito para o caminho dele, leva um propósito para Deus, quando a gente caminha no caminho dele. Por mais que seja a sua situação não seja boa, sua situação seja ruim, você botando seus problemas tudo em Deus, você ali botando tudo na mão de Deus, crer que Deus vai fazer o melhor, porque eu já passei por tempestade, eu já passei por um momento difícil, e Deus me botou em cantos que eu nunca pensei que eu ia chegar, e para a honra e glória do Senhor, eu agradeço todo momento a Ele, porque eu sei que o que eu tenho hoje eu agradeço a Ele, entendeu? Porque eu sei que eu tenho certeza que nada, se não fosse Ele na minha vida, eu teria hoje o que eu tenho, entendeu? Por isso eu agradeço tudo a Deus, tudo a Ele. O Senhor tem uma palavra, uma fala na Bíblia que fala que é para Ele todas as coisas e tudo é para Ele, todas as coisas foi feito para Ele, né? A gente somos dele, né? Tanto quando a gente morre, o espírito da gente volta para Ele e nossa alma, dependendo do que a gente fez aqui, vai pro Hades ou pro céu, né? O Hades, quem não sabe, é o inferno, porque eu vou fazer outro vídeo, porque isso vai ficar muito extenso, sobre a explicação do Hades, Sheol e Inferno, porque fala sobre a Bíblia e eu já estudei sobre essas coisas, entendeu? Sobre o Hades, Sheol e Inferno, porque tem muita gente que vai o céu e o inferno, realmente só existe o céu e o inferno, realmente, mas sendo que na Bíblia escrito hebraico antigo, o inferno
quando você morre, você vai pro Sheol, o Hades, que é um inferno temporário. Aí vem um inferno permanente, que é o lago de fogo. Isso eu vou dar uma explicação no outro vídeo aí, que eu faço um vídeo só sobre isso, sobre o Hades, Sheol e o inferno, para você entender como é realmente, entendeu? Sim, tem muitas pesquisas aí também no YouTube, muito bom o YouTube, né? Tanto tem coisas boas como coisas ruins, né? Mas a gente tem que procurar coisas boas que venham nos acrescentar nossa alma, nosso espírito, né? E nos agregar cada vez mais a Cristo, né? Eu não vou dizer a vocês que eu sou santa, eu tô aqui assim na frente aqui falando só de Deus, coisa de vocês, que eu sou perfeita. Não, eu tenho minhas falhas, eu sou uma pecadora, vim do pecado, mas eu tô me aperfeiçoando, tentando chegar, como é que se diz, o Senhor fala, a gente tenta, todo dia é uma luta pra gente caminhar no caminho dele, todo dia é uma luta pra gente não querer fazer as coisas que não agrada o Senhor. Não é que a gente querer ser santo. Santo significou separado. Tanto tá no dicionário que santo significa separado. É porque a gente tenta fazer as coisas que agradam a Deus, que é o Todo-Poderoso. E Deus, como muita gente aí, eu vou fazer outro vídeo também, como muita gente bota aí como religiosidade, como algo político. O Senhor Deus não é algo político e religioso. Deus é algo, intimidade com Deus, o nosso Criador, o que fez o céu e a terra e tudo. Mesmo que você não creia, mas um dia você vai crer, porque vai acontecer o grande julgamento e você vai estar lá e você vai crer. E você vai se arrepender muito, porque ele existe, ele é real. Se a gente estamos aqui, porque existe um Deus, não tem como a gente ter sido feito pelo um Big Bang. Não tem isso, né? Eu não creio nessa ciência, nessa... Tudo bem que tem coisas, sabedoria da ciência, para nos beneficiar, como as medicinas, os médicos, Deus a sabedoria, o homem